Mais uma videoaula sobre sistemas de três componentes. Então vamos relembrar como nós colocamos os pontos aqui no diagrama de fases triangulares. Nós temos aqui um triângulo equilátero, né? Aqui nesse ponto A aqui você tem 100% de A. Aqui nesse novo outro extremo você tem 100% de B. Aqui você tem 100% de C. Nesse segmento aqui AB, você tem uma mistura binária de A e B. No segmento AC, uma mistura binária de A e C. No segmento CB, uma mistura binária de C e B. Então aqui nós temos 100% de A, 90% de A, 80% de A, até chegar aqui embaixo onde nós temos apenas C e B. Nesse caso aqui, nesse ponto em questão, você tem 50% de C, 50% de B. Você traça uma reta aqui. Ao longo dessa reta aqui você vai ter quantidades crescentes de A. E a razão entre C e B é constante ao longo dessa reta. Bom, vejamos, vamos por o ponto A aqui. Ponto A, fração molar de A é 0,25. Então vamos lá. 10% de A, 20% de A, aqui mais ou menos, 0,25. 0,25 de B, então vejamos, B, 10% de B, 20% de B, opa, probleminha aqui no meu computador, né, 0% de B, 20% de B, opa, 10% de B, 20% de B, 25% de B, mais ou menos aqui. E quanto de C? 50% de C, eu creio que seja nesse ponto aqui, então ponto A. Vamos checar isso. Ponto A, possivelmente nesse ponto. Probleminha aqui com o meu software novamente. Vamos lá, clicar fora para ver se ajuda. Pronto. Então aqui eu tenho A. Vamos checar? Com relação a B, ou melhor, a C. Nesse segmento eu tenho 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de B. Com relação a A, vejamos, aqui eu tenho 0, 10, 20, 25% de A com relação a B. Aqui eu tenho 0, 10, 20, 25%. Vamos encontrar mais um ponto, por exemplo, o ponto C, fração molar de A, 80%, fração molar de C, 20%. Então, o ponto C está aqui, é uma mistura binária de A e C, já que a fração molar de B é 0. Aqui você tem 0 de B. Qual é o próximo interessante da gente encontrar? Por exemplo, o ponto D, fração molar de A é 60%. Então, 0% de A, 10, 20, 30, 40, 50, 60% de A, nessa linha aqui. 25% de B, então nessa linha aqui, vou guardar essa linha aqui. B, vamos ver, B, 0% de B, 10, 20, 25% de B, mais ou menos aqui. E C, 0,15. Vejamos. 0% de C, 10% de C, 15% de C. Então aqui eu tenho o meu ponto. Opa, novamente o mesmo problema. O meu ponto D. Ponto D, 60% de A, 60% de A. 25% de B, 25% de B e 15% de C. Outro detalhe importante que resta é dizer que um diagrama de fases triangular representa o equilíbrio quando especificamos um determinado grau de liberdade, por exemplo, a temperatura. Então, diferentes temperaturas correspondem a diferentes condições de equilíbrio e, portanto, diferentes diagramas ternários. Cada um desses diagramas corresponde a uma seção horizontal de um prisma triangular tridimensional, como você vê aqui. Então, aqui você está variando a temperatura. Para cada temperatura você tem
um diagrama de fase triangular. Por exemplo, nessa temperatura mais alta aqui, você vê que o sistema é todo monofásico. Temperaturas mais baixas, você tem sistemas bifásicos, diferentes situações. Então aqui, ó, quando a temperatura é incluída como variável, o diagrama de fases torna-se um prisma triangular e cada um das diferentes seções horizontais corresponde a um diagrama de fases triangular. Bom, próxima aula voltaremos então com líquidos parcialmente miscíveis, sistemas de 3 componentes.